missing someone. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho de Tudo é Rio. O livro Tudo é Rio foi escrito pela mineira Carla Madeira no ano de 2014 e ganhou um boom aí, né, de conhecimento. Muita gente começou a falar desse livro no ano passado, no ano de 2021. Eu conheci esse livro só agora, no ano de 2022, através da leitura coletiva que eu participo, e eu vim falar um pouquinho sobre esse livro hoje. Tudo é Rio vai contar a história de 3 personagens principais. A Lucy, que veio a se tornar uma prostituta, a Dalva, que se casou com o Venâncio, e o Venâncio, né, que é o marido da Dalva. A história desses 3 personagens vão se entrelaçar, né, no decorrer do livro, e como algumas pessoas já devem saber através da sinopse, a Lucy é uma prostituta muito famosa e ela fica obstinada a dormir com o Venâncio, que é casado com a Dalva. A história da Lucy começa basicamente em sua infância, quando ela fica órfã, seus pais morrem em um acidente, ela vai morar com a tia e na casa dessa tia ela não recebe o carinho e o amor que as primas recebiam, ela apenas tem ali um teto para morar. A história da Lucy começa bem quando ela é criança mesmo. Bem antes, quando seus pais ainda eram vivos, ela já tinha um certo desejo de dominância, de mandar, e isso cresce junto com ela. À medida que ela vai crescendo, essa vontade de domínio, de comando, cresce junto com ela, de poder, né? E quando ela fica ali adolescente, que ela vê o seu corpo se desenvolvendo, ela sente essa vontade de poder muito maior do que quando ela era criança. E ela percebe os olhares que ela recebe de homens, até do próprio tio. E para mim não entrar em spoiler aqui, eu já vou pular para a história da Dalva. A Dalva, quando menina, o livro parece que se passa numa cidade bem pequena, ela era amiga, né, colega assim, de rua do Venâncio, e os dois, quando crescem, se afastam um pouco, porque o Venâncio ele vai morar com uma tia em uma outra cidade. Quando o Venâncio retornam, cresce aí uma paixão, um amor que os dois sentem um pelo outro. Eles começam a namorar, depois de um tempo o Venâncio pede a Dalva em casamento, eles se casam. E o livro começa de fato após o casamento deles, onde o Venâncio vai cometer aí um crime, uma barbaridade, e que vai choca bastante. Mas quem prestar bem atenção, no início do livro já deixa bem claro que é um comportamento típico aí do Venâncio. Então eu fiquei chocada com esse acontecimento, mas meio que eu esperava já um pouco. E o que eu vim falar desse livro é que ele tem uma escrita muito fácil, muito fluida, até um pouco poética. Eu não diria poética, mas soa um pouco poético. Mas se você observar bem o conteúdo, na minha opinião, eu não achei muito poético. Eu achei um livro muito trágico, muito rude, e eu fiquei até com medo de gravar essa resenha, porque eu vi muitas resenhas positivas aqui no YouTube referente ao Tudo é Rio. Esse foi o motivo que me levou até comprar o livro físico e não ler no Kindle, que é um livro muito pequenininho, tá? Tem suas 200 páginas e cada capítulo é muito curtinho, cada capítulo desse livro. A escrita da autora, de fato, é muito fluida, é diferente. Eu achei uma escrita muito boa, eu gostei. A história em si não me cativou, me gerou muita raiva, muita revolta, e eu acredito aí que é um livro que pode gerar gatilhos. Depois que eu li, eu fui pesquisar também resenhas de pessoas que também não deram nota 5, tá? Adiantando aqui, eu dei 3 estrelas, classifiquei esse livro no Scooby com 3 estrelas. Eu vejo muitas avaliações positivas referente a esse livro. Até mesmo no clube da leitura que eu participo, que foi onde o pessoal escolheu esse livro, a discussão foi ontem e eu nem comentei, porque todo mundo tava, tipo, romantizando geral a história, e eu não concordei muito com isso. Eu fico com muito medo, assim, de ser contra, sabe? Ser a única pessoa ali que não concorda, mas
Estou vindo aqui dar minha cara a tapas para falar que eu não curti tanto esse livro. Eu amei a escrita da autora, de fato, é uma escrita maravilhosa. O fato dela ser mineira também me chamou muita atenção. Eu também sou mineira, fiquei assim, bem orgulhosa, né? Um livro se tornou muito famoso aí, uma mineira. Mas eu achei que é uma história de violência que foi muito romantizada. Uma história assim não é uma história de superação, sabe? Porque tem histórias de superação que depois, que quando contadas em livros, são romantizadas, tudo bem, mas esse caso em específico de Tudo é Rio, na minha opinião, foi um caso de extrema violência, o livro inteiro, não só a questão do relacionamento entre a Dalva e o Venâncio, mas também da vida da Lúcia. A Lúcia vive situações assim que, na minha opinião, foram muito romantizadas e que não consigo nem explicar, mas a minha nota para ele foi 3. Eu gostei da construção dos personagens, eu achei que os personagens foram personagens super reais, como por exemplo a Lucy. Eu achei que ela foi uma personagem muito detalhada, detalharam muito bem, foi um personagem que foi muito bem construído. O Venâncio também foi uma construção assim que eu gostei. A gente entende um pouco sobre o comportamento que o Venâncio tem devido ao seu passado, ao seu histórico familiar ali também, a gente consegue entender. A gente consegue entender também sobre a Dalva, mas o personagem da Dalva eu não gostei tanto, porque assim, olhando pelo histórico familiar dela, a família da Dalva me parece ser aquele tipo de família que se dá bem, sabe? Aquele tipo de família que se respeita. E a mãe da Dalva mesmo, ela dá várias lições de vida ali, não só para a Dalva, mas também para o Venâncio. E o comportamento que a Dalva tem diante de algumas situações é um pouco contraditória da forma ali como que eu imaginei, né? Como que eu, como leitora, imaginei que ela cresceu, né? Que ela cresceu com a educação que ela teve, os ensinamentos que ela teve e tudo mais. A Dalva é um personagem que me remete a conformismo. É uma personagem muito conformista, na minha opinião, e por isso eu não gostei tanto dela, né? Da construção aí desse personagem. Mas o livro, gente, ele flui como um rio mesmo. Cada personagem ele tem ali uns comportamentos que a gente não imagina, como as águas do rio mesmo são imprevisíveis, os personagens também são bem imprevisíveis, tá? Então, se você tá pensando aí em ler esse livro, já pode ter certeza que você vai se deparar com esse tipo de situação. O nome do livro não é à toa, né? Cada cena, né, do livro ali tem uma referência ao rio, cada caminho que um personagem faz, né, ali lembra também as águas tortuosas do rio, o percurso da água no rio, enfim. O título foi muito bem pensado, né, de acordo com os acontecimentos ali, com as metáforas, comparações que a autora utiliza. Durante o livro também tem umas pausas para falar sobre a mãe da Dalva, o pai da Dalva, o pai do Venâncio. Essas pausas também me deixaram um pouco irritadas, porque às vezes eu tava ali, né, fluindo no rio, e daí, pá, né, não dava de cara com essas partes dos familiares, mas que assim contribui bastante para a construção dos personagens. Depois eu consegui perceber isso, mas na hora que a gente está lendo, pelo menos no meu caso, eu fiquei um pouco indignada, um pouco estressada com isso. É um livro que eu recomendo que você leia se você tiver com um psicológico bom, porque é um livro muito pesado, é um livro aí que, na minha opinião, aborda muita violência, romantiza a violência. Esse, na verdade, é o problema, né? Romantizar a violência, romantizar a prostituição. É um livro que, na minha opinião, se você não tem um psicológico forte, você não deve ler esse livro aqui não, gente. Porque eu fiquei muito abalada. Teve partes do livro que eu tive um sentimento de repugnância mesmo, assim,
em relação a alguns dos personagens. Não foi só com um, tá? Foram com vários. E é isso que eu tinha pra falar. Eu tenho medo de expor minhas opiniões muito sinceras, assim, mas eu resolvi vir falar porque eu não consegui falar do clube de leituras que eu participo o que eu achei, porque todo mundo tava achando top, todo mundo tava romantizando a história, e eu não ia ser a única, né, a quebrar todo aquele clima lá no clube. Então, eu resolvi vir falar aqui no canal. Não sei se alguém vai se identificar. Pra mim, não foi uma experiência muito legal a leitura de Tudo é Rio. Eu pretendo sim continuar lendo obras da Carla Madeira, inclusive eu já estou querendo ler A Véspera, que eu ouvi falar que é bom, né? Não sei, porque eu gostei de fato da escrita dela, gostei da forma como ela desenvolve ali os personagens. Enfim, eu acho que eu vou continuar assim lendo as obras dela, porque eu gostei da sua escrita, mas a história em si de Tudo é Rio é que me decepcionou, tá? Então, é isso que eu tinha para falar sobre o livro. Eu espero que você que gostou do livro não fique bravo com a minha opinião. Lembrando que essa é a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião aí e vamos todos nos respeitar, né? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Missing someone